Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, começando mais uma edição do nosso quadro Lidere Sua Carreira. Eu sou o Thiago Thierry, vou estar aqui com o professor Wellington Fernandes e juntos nós iremos ter um super bate-papo. Caso esse assunto for relevante para você, não esqueça de deixar aqui o seu comentário, o seu joinha, a sua curtida, compartilhe com outras pessoas também para que sejam aí alcançadas por esse tema, por essa conversa que nós estaremos tendo, tá bom? Vou chamar aqui já o nosso professor Wellington Fernandes para estar conosco. Grande professor Wellington, Bom dia. bom dia. Vou conectar você aqui na rádio para a gente poder bater um papo, tá bom? Belezinha. Tá por aqui, professor Wellington Fernandes. Seja bem-vindo à Rádio Solvida. Obrigado, Thiago. Uma ótima manhã a todos os nossos ouvintes da Solvida FM. Que bacana, professor. A gente, mais um encontro, mais um dia. E deixa eu te perguntar, professor. Hoje nós iremos falar sobre a importância de uma boa oratória. E para começarmos, o que é uma oratória, professor? Excelente pergunta, Thiago. Algumas pessoas, por ser um nome comum, acreditam saber o que é, quando na verdade não sabem, né? A oratória é a arte de se comunicar com fluidez, de se fazer entender através das palavras. Então, existem muitas pessoas que se comunicam, mas não têm uma boa oratória. Falam atropeladamente, e eu não estou dizendo problemas de dicção, estou dizendo pessoas que não têm nenhum problema de dicção, acabam falando, engolindo algumas palavras, engolindo algumas sílabas, letras, e não são compreendidas, porque a oratória, na maioria das vezes, é fraca, e isso faz com que essas pessoas percam inúmeras oportunidades. E quando a pessoa tem a timidez, professor, como ter essa boa oratória? É trabalhar essa ansiedade, né? A ansiedade faz com que muitas das pessoas que têm problemas na oratória acabam atropelando as palavras. Então, é necessário fazer algumas pausas, é necessário respirar. Tem gente que fala e fala tão rápido, que quer pegar aquele fôlego para falar tudo que tem para falar. Bom dia, pessoal da Sua Vida FM, nós estamos aqui, muito obrigado. Fica até cansado, né? Então, despeja um caminhão de palavras, muitas das vezes até sem sentido algum, porque vai perdendo o ar. E pense comigo, Tiago, se essa pessoa não faz uma pausa, se essa pessoa não respira, se essa pessoa fala tudo o que tem que falar em um único fôlego, ela não está mandando oxigênio para o cérebro. E fazendo isso, ela começa a falar até coisas sem sentido. Não sei se você já teve o desprazer, eu já, de conversar com pessoas que vocês estão numa linha de raciocínio e de repente ela divaga, assim, por um outro caminho que não tem absolutamente nada a ver com o que estava sendo dito. E muitas das vezes isso acontece porque a pessoa ela não tem uma técnica de oratória. Ela simplesmente abre a boca sem pensar e sai despejando um caminhão de palavras. Não faz as pausas devidas. E nesse caso, professor, o que o senhor falou tem todo sentido, porque eu já vivi isso. Como é que faz essa costura, essa linha de raciocínio para que esse diálogo, essa conversa, ela tenha esse começo, meio e fim? Se nós pensássemos da mesma maneira que nós escrevemos, já seria um ponto de partida. E eu estou fazendo isso exatamente agora, na nossa conversa, como se eu estivesse vendo literalmente as vírgulas de cada palavra que eu tenho que empregar a vírgula. Às vezes a pessoa ela não faz isso. Essa pausa, ela não serve apenas para eu respirar, ela serve também para eu pensar. Qual é o próximo passo? O que eu devo falar? O que é e o que não é de bom tom ser dito? O que eu preciso evitar? Que caminho eu vou pegar nessa minha linha neural aí, nessa linha de comunicação?
E na oratória, eu preciso literalmente, Tiago, abrir a minha boca, gesticular cada palavra. É óbvio que agora eu estou exagerando, mas para que fique fixado na mente das pessoas que as palavras, elas precisam ser ditas. Senão, você acaba engolindo, por exemplo, em alguma palavra do plural, o S. Tem gente que não é porque ela não sabe distinguir o plural do singular, é que ela engole mesmo, literalmente o S. Sai tão baixinho que só sai na mente dela. Sai tão, sabe, quase que assim, terminando a frase, a pessoa diminui o volume e você não escuta. Então, obviamente vão sair palavras erradas, obviamente vão sair palavras fora de contexto, porque não há a pausa, não há a respiração e não há esse momento para você pensar. Não há problema nenhum e as pessoas têm essa dúvida por conta da ansiedade. Será que eu estou me fazendo entender? Então eu vou falar bastante para parecer que eu estou falando bonito, para parecer que eu estou dominando o assunto. Isso é uma ilusão. Então, uma pessoa que tem confiança na oratória dela, uma pessoa que tem um bom posicionamento, ela faz sim pausas. Ela olha para o interlocutor, ela conversa com calma, com tranquilidade. Toda frase dita com pausa, com ponto, com vírgula, com expressão nas palavras, com emoção quando você vai dizer, porque conversar também é representar um papel. Eu não posso falar com você hoje aqui, Tiago, de uma notícia muito triste, sorrindo. Destoa da minha oratória. Eu não posso falar com você hoje sobre uma notícia muito feliz com a cara fechada. Destoa a minha oratória. E é isso que às vezes as pessoas não percebem. Agora, quem fala rápido, quem fala atropelado, demonstra insegurança, ansiedade, passa a dizer palavras erradas pela pressa. É o que eu comentei no início, não é nenhum problema de dicção. É um problema de pressa, ansiedade, medo, vergonha, dor emocional. E quando você faz essas pausas, você demonstra o quê? Que você está firme no que você está dizendo, que você pensou antes de falar, que você tem posicionamento, propriedade na fala. E quanto isso vende a sua imagem, vende o seu produto, vende o seu serviço, vende a sua ideia. Olha como isso é fabuloso. Então, tem pessoas que perdem inúmeras oportunidades porque querem vender um saco de palavras jogadas assim, ó, toma. Então, isso vai te atrapalhar. Agora, uma boa oratória, com pausa, com reflexão, com respiração, pensando antes de dizer as palavras, isso vai ajudar. Você me fez lembrar um caso muito clássico, né? Que é o telemarketing. Eles ficam ali com aquela tabela e quando te ligam, blá, 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 e você quer até falar ali e a pessoa parece que tem que terminar aquele É o parágrafo, script. é o script dele para poder, opa, agora você pode falar. Então, a pessoa que não tem essa propriedade, como você até falou, de negócios, ela vai ser como um telemarketing, vai sair falando, falando e sem ter essas pausas. E aí fica antinatural, porque ninguém conversa, pelo menos eu acredito, né? Quero acreditar que ninguém conversa com um amigo atropelado. Ninguém conversa com um amigo jogando um caminhão de palavras assim de uma vez só. Tem uma pausa, tem uma risada, tem uma brincadeira, tem um silêncio de ambas as partes. Uma conversa natural funciona assim. Agora, quando eu tenho algo decorado na minha mente e a minha única missão, ilusória missão, é entregar o que eu decorei, isso vai destoar da comunicação, isso vai enfraquecer e empobrecer a oratória e você vai perder grandes oportunidades. Porque quem está te ouvindo nota tamanha insegurança, nota também ansiedade e pode pensar o que quiser. Será que ele está com pressa? Será que ele não quer estar aqui? Por que ele ou ela falam tão rápido assim? Será que ele não quer que eu entenda? Vou fingir que entendi.
assim ele para de falar. E eu confesso, real confesso, já me deparei com pessoas que falavam tão rápido, mas tão rápido, que eu precisei fingir que estava entendendo para ver se a pessoa se acalmava um pouco, parava de falar, e aí sim eu ancorava um ponto de reflexão para começar a destrinchar aquela conversa com mais fluidez. Ah, sei, sei, sei. Vamos, calma. E aí vai tranquilizando a pessoa para poder trazê-la para o eixo. A oratória, ela se faz presente quando eu tenho plena consciência do que eu estou falando. Aí está a verdadeira oratória. Quando eu não tenho consciência, quando eu não uso nenhuma técnica, quando simplesmente eu despejo palavras, eu vou perder força na minha comunicação. E a oratória ela é fundamental, Tiago, fundamental. Você pode ter o maior conhecimento do mundo em alguma área específica, mas se você não dominar esse conhecimento na hora dele ser transmitido ou demonstrado através da sua fala, as pessoas não confiam que você sabe tanto assim. É por isso que hoje, infelizmente, tem muitos profissionais bons, competentes, exímios profissionais, mas eles não têm o que? Domínio da fala, domínio da oratória. Vão perder promoções, vão perder oportunidades, vão perder a chance de um bom emprego, por exemplo, de vender o seu produto, de vender o seu serviço, porque eles não conseguem transmitir isso com leveza, com autoridade, não modulam a voz. A oratória também tem a ver com modular a voz. Se eu estou aqui falando sempre no mesmo tom de voz, porque eu preciso trazer uma entrevista boa, que o Tiago vai gostar e que os ouvintes também venham gostar, fica chato. Eu preciso mostrar a minha indignação, sorrir, me assustar, chorar. É um teatro. É um teatro que envolve, né? A história ela precisa envolver. Em algum momento eu falo um pouco mais alto, em algum momento eu falo um pouquinho mais baixo, em algum momento eu faço um suspense. Eu olho para você, Tiago, como se estivesse olhando para todos os ouvintes e digo: e agora? Se eu não tenho uma boa oratória, o que eu devo fazer? E aí eu jogo essa pergunta retórica, que é uma técnica de oratória também, para a pessoa pensar. É mesmo. Eu acho que eu falo rápido, igual o professor falou. Eu acho que eu engulo algumas palavras, algumas letras, igual o professor falou. O que eu devo fazer, né? É como no Chapolin Colorado, você lembra? Ó, e agora? Quem poderá me defender? Então, eu trago lúdico para a conversa não ficar chata. Isso é técnica, isso é oratória. Professor, mas tem gente que tem aquela questão, entre amigos é ótimo a oratória dele, vamos dizer assim, mas digamos, como você mencionou, a carreira dele. Na empresa, olha, eu vou te dar uma promoção e agora você vai liderar. Ixi, eu tenho vergonha, não, as pessoas vão estar olhando para mim, e isso também não é um bloqueio, acaba tendo essa dificuldade, eu entendo. Mas como a pessoa quebrar? Porque ela pode até estar nos ouvindo e dizer assim: legal, eu sou esse tipo de pessoa, mas o que, que eu faço para mudar? Tá. As pessoas elas acabam trazendo para si uma responsabilidade maior do que devia. E eu vou te explicar o porquê. Qual a diferença? Óbvio, eu não estou falando do ambiente, eu estou falando de pessoas. Qual a diferença dos meus amigos para as pessoas com quem eu trabalho? Nenhuma. São pessoas. É aqui que eu quero trazer um nivelamento. São seres humanos dotados de dúvidas, incertezas, confusões, esclarecimento, propriedade, autoridade, hierarquia. Ah, mas com meus amigos eu me sinto melhor. É lógico, por conta da intimidade que você criou com eles. Mas essa mesma intimidade, sem libertinagem, sem bagunça, ela pode ser transferida para o ambiente corporativo também. E você entendendo que são apenas, e aí eu falo isso com muito respeito, apenas pessoas iguais aos seus amigos,
você só vai usar a técnica em um ambiente diferente. Então, se você entende de ambientação, se você entende de ambiente, com treino, com estudo, você vai utilizar a técnica da oratória até o quê? Perder esse medo, essa vergonha, essa dor. Não é de primeira, não é tão simples assim. O que eu recomendo? Estude técnicas de oratória. Estude como se comunicar melhor. Busque este conhecimento para você melhorar a sua habilidade comunicacional para vencer tanto esse medo quanto qualquer outro. Existem pessoas que têm esse bloqueio e muitas das vezes esse bloqueio ele não é de hoje, ele é um bloqueio um pouco mais antigo. Tem pessoas que tiveram uma infância muito severa, um pai muito duro, que não dava liberdade, um ambiente familiar muito onde a hierarquia, que a primeira hierarquia que nós temos é da família, né? Onde o pai ou a mãe cerceavam sua comunicação, diziam para você se calar, para você não falar, que criança não fala. Quando você cresce, você precisa de muito tempo para gerar intimidade com alguém para poder falar o que pensa. Por quê? Porque inconscientemente você acha que vai tomar uma bronca a qualquer momento. É por isso que essas pessoas, em meio ao público, no ambiente comercial, no ambiente de trabalho, ficam ali achando que a qualquer. Isso é inconsciente, tá, Tiago? Qualquer momento o pai vai aparecer com uma cinta ali para brigar. E não é verdade. Então a pessoa ela nem sabe o porquê ela tem medo. O que eu recomendo também? Lógico, se for um caso mais difícil, um caso mais extremo, faça um afastamento de crise. Esse afastamento de crise vai fazer com que a pessoa entenda conscientemente o porquê que ela tem tanto medo, porquê que ela se afasta das oportunidades, porquê que ela se afasta das pessoas, porquê que ela sente até sintomas físicos na hora de falar. Ah, eu tenho medo de falar porque me dá uma gagueira na hora, um tremor na voz, minha voz fica embargada, parece que eu vou chorar. Todos esses sintomas, eles são comuns, mas não é algo normal que você tem que se acostumar, não. Você tem que vencer isso com ajuda profissional, é claro. Não tem, eu seria muito leviano em dizer, tem um passe de mágica aqui, ó, faz assim que tudo vai funcionar. Não. Existem alguns casos que requer carinho, atenção, um especialista em comunicação, em oratória, para ajudar essas pessoas a vencer esse medo, essa vergonha, essa dor emocional, esse bloqueio, como você mesmo disse. Professor Wellington, que aula, hein? Se entre nós tem uma pessoa que está com essa dificuldade, com esse problema, a gente sabe que você também é um grande profissional. E como é que essa pessoa faz para se conectar com você? Professor, eu estou passando por tudo isso que vocês conversaram, estou precisando de uma ajuda. Como essa pessoa ela fala com você, professor? Ela pode me procurar no Instagram, tá? Wellington Fernandes Carreira. Wellington Fernandes Carreira. E na minha bio, Thiago, tem um link lá que eu tenho certeza que todos irão se identificar. É só clicar no link da bio e vocês vão encontrar a comunidade Parla. Parla é fala em italiano. Parla. Faz a matrícula, dá uma olhada lá no site, vê se é do teu agrado, vê se bate com o que vocês estão precisando. Eu tenho certeza que todos os que entrarem para esta escola de comunicação e oratória vão destravar o medo, a vergonha, as dores emocionais e ter um acompanhamento confiável, seguro, com técnicas que realmente funcionam, testadas, validadas e que vão ajudar essas pessoas a vencer o medo de falar ou de falhar, como eu costumo dizer, em público. A oratória é uma ferramenta muito importante da comunicação e quem não domina a oratória, essa habilidade que é fantástica, vai continuar perdendo grandes oportunidades. Então, não perca mais tempo, vai lá no meu Instagram, lá no meu perfil,
tem um link, é só clicar, comece por ali, ó. Clicou, dá uma olhada, dá uma lida na página e faz a inscrição. É simples, fácil, prático. Eu tenho certeza que essas pessoas vão, sim, literalmente, passar a se comunicar melhor, ter uma oratória excelente, uma oratória digna de aplausos. Eu costumo dizer nos meus cursos, nos meus eventos, que para você conquistar, né, o coração das pessoas, você precisa falar e falar de pé para ser visto, falar e falar alto para ser ouvido, falar e falar de uma maneira objetiva para ser aplaudido. Então, como fazer isso? Entra para a Parla, entra para a nossa escola, que lá vocês vão destravar todos esses bloqueios aí emocionais que atrapalham a comunicação. Muito bom. Professor Wellington Fernandes, sempre é uma alegria tê-lo aqui em todas as segundas-feiras no nosso quadro Lidere Sua Carreira. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos que nos acompanham aí. E tamo junto, misturado. Se Deus permitir, na próxima semana estaremos juntinhos aqui, falando um pouquinho mais sobre esse universo aí de comunicação, oratória. Tamo junto, misturado. Valeu!